Você já parou para pensar que a sua busca incessante por felicidade pode ser exatamente o que está te impedindo de ser verdadeiramente feliz? Existe um tipo de tristeza que cura. Existe uma lágrima que lava a alma. O mundo foge dela, mas Cristo diz que nela reside o segredo do consolo eterno. Fique comigo agora. Vamos mergulhar no paradoxo mais profundo do Evangelho. Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Palavra da Vida. Hoje, somos confrontados com uma verdade que desafia a lógica humana. O que você diria se eu afirmasse que o caminho para a plenitude não passa pelo riso fácil, mas atravessa, inevitavelmente, o vale do choro? Vivemos em uma era que idolatra o prazer. A nossa cultura é uma vasta máquina, construída para anestesiar a dor e evitar a tristeza. A filosofia do século é: esqueça os problemas, distraia-se, divirta-se. O mundo olha para o choro como um fracasso, algo a ser evitado a todo custo. Mas então, abrimos as Escrituras Sagradas e no Sermão do Monte, Jesus lança uma declaração que destrói os alicerces do pensamento mundano. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Entenda a profundidade disso. Jesus não está sugerindo que sejamos pessoas miseráveis ou depressivas. Ele não está glorificando a dor pela dor. O que ele apresenta aqui é uma condição espiritual. Este choro é a consequência inevitável da primeira bem-aventurância. Se ser humilde de espírito é reconhecer que nada somos, chorar é a reação emocional da alma diante dessa falência. Quem são verdadeiramente os que choram? Primeiro, são aqueles que sentem a agonia do próprio pecado. Não se trata de remorso por ter sido pego em um erro. É algo muito mais profundo. Quando um homem ou uma mulher contempla a santidade absoluta de Deus, a reação não é bater no peito com orgulho, mas cair de joelhos em lamento. É a experiência de Isaías gritando: "Ai de mim, que vou perecendo!" É o clamor agoniante do apóstolo Paulo em Romanos 7, "Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?" O choro espiritual é olhar para dentro de si e não ver apenas erros, mas ver uma natureza inclinada à rebeldia. É lamentar a frieza do próprio coração, a inveja oculta, o egoísmo enraizado. Infelizmente, a igreja moderna, na sua ânsia de ser atraente, muitas vezes tenta pular essa etapa. Oferecemos uma cura rápida para uma doença que não foi diagnosticada. Mas não existe cristianismo sem convicção de pecado. Não existe alegria real sem o luto pelo que somos sem Deus. Segundo, são aqueles que gemem pelo estado do mundo. O crente espiritual não vive numa bolha de alienação. Ele olha para a sociedade e não vê apenas política ou economia. Ele vê a tragédia do pecado. Ele vê vidas sendo desperdiçadas. Ele vê a rebelião contra o Criador, e isso lhe causa uma dor profunda. Ele chora porque o coração de Deus se entristece com a maldade. Observe o nosso Senhor Jesus. A profecia dizia que ele seria um homem de dores, experimentado no sofrimento. Não há registro nas Escrituras de que Jesus tenha dado uma gargalhada, mas há registros claros de que ele chorou. Ele chorou diante do túmulo de Lázaro, não por desespero, mas pela feiura da morte que o pecado trouxe ao mundo. Ele chorou sobre Jerusalém, vendo a cegueira espiritual do seu povo. O choro de Cristo era um choro de compaixão e de juízo diante da devastação do pecado. A promessa gloriosa, porque serão consolados. Mas o Evangelho nunca nos deixa no abismo. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Jesus promete: eles serão consolados. Este consolo é a resposta divina para o desespero humano, e ele se manifesta em duas dimensões gloriosas. Primeiro, o consolo imediato da justificação. Somente aquele que chora sua própria miséria pode ouvir a doce voz do perdão. O homem que se desespera de si mesmo é o único que corre para os braços de Cristo. Quando a alma grita:
Eu não consigo, o Espírito Santo sussurra, mas Cristo conseguiu por você. E então aquele lamento se transforma em gratidão. O desventurado homem torna-se o adorador que diz: graças a Deus por Jesus Cristo. O consolo é a paz de saber que, apesar de quem somos, fomos lavados, justificados e aceitos no amado. O consolo eterno da bendita esperança. Enquanto estivermos neste corpo, ainda gememos, aguardando a redenção final. O crente olha para o mundo e sofre, mas não sofre como quem não tem esperança. Nós somos consolados pela certeza de que este estado de coisas não é permanente. Há uma glória vindoura, haverá novos céus e nova terra. A promessa final do Apocalipse é que o próprio Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A dor, o luto e o pecado serão banidos da existência. Conclusão: a alegria grave e solene. Então, qual é o perfil deste cristão bem-aventurado? Ele é um homem sério, mas não melancólico. Ele é sóbrio, mas jamais sombrio. A alegria do cristão não é a euforia superficial e barulhenta do mundo que precisa de estímulos constantes para esconder o vazio. Não, a alegria do crente é um júbilo santo, é uma felicidade séria. Ele leva a vida a sério porque entende a eternidade. Ele chora pelo pecado, sim, mas sorri com a alma porque conhece o Salvador. Ele experimenta uma paz que excede todo o entendimento, uma alegria indizível e cheia de glória. Que o Espírito Santo nos tire da superficialidade, que Ele nos conceda a graça de chorar pelo que ofende a Deus, para que possamos finalmente ser profunda e eternamente consolados. Se esta mensagem tocou nas profundezas do seu espírito, deixe o seu like como um sinal. E eu te pergunto, você já trocou a alegria passageira do mundo pelo consolo eterno de Deus? Comente abaixo. Inscreva-se no canal Palavra da Vida. Aqui buscamos a verdade que transforma. Que a paz solene e a alegria profunda do Senhor sejam com você. Até a próxima!